Olá, povo abençoados, graça e paz a todos. Provérbios 18:15 nos fala o seguinte: o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a ciência. Você é uma pessoa que faz pergunta? Você é uma pessoa que gera questionamentos? A pergunta é a forma mais fácil de a gente aprender. O sábio sempre faz pergunta. Eu costumo falar que até na Bíblia, os grandes homens sábios da Bíblia, inclusive aquele que é o detentor de toda a sabedoria, que é o Senhor Jesus, ele sempre respondia às pessoas fazendo perguntas. E eu pergunto para você, você tem feito perguntas? Mas que tipo de pergunta? E para quem fazer essas perguntas? Primeiro, faça pergunta para você mesmo. Faça pergunta para você mesmo. Você tem verdadeiramente vivido uma plenitude, aquilo que Deus tem reservado para você? Então faça essas perguntas. Faça assim: Senhor, eu quero viver uma vida plena, mas o que é que eu faço? Que água eu devo tomar? Que fonte eu devo beber? Como eu me aproximar mais do Senhor? Como eu ter essa chave de sabedoria para mim ter essa vida fluir nessa terra? Para mim ser alguém que vai fazer a diferença na vida de outro alguém, para mim ser alguém produtivo. O que eu devo fazer? Como eu devo proceder? Então, o coração sábio adquire o conhecimento, mas esse conhecimento é feito com perguntas. Porque quando nós perguntamos, nós vamos atrás de uma resposta. Não é isso? Quando há um questionamento, você não se preocupa em buscar uma resposta para aquele questionamento. O que acontece com a gente é que a gente não quer gastar energia. O nosso cérebro ele não quer gastar energia sabe? Porque você questionar vai precisar você gastar energia para você ir atrás de uma resposta. Nós às vezes não queremos isso. O nosso cérebro não quer isso. O nosso cérebro quer algo que é rotineiro, que não vai gastar energia, e quando ele quer algo novo que não gere um desgaste para nós. Então veja só, faça pergunta. Você sabia que Jesus fazia muito isso? Por exemplo, lá em João 8, quando levaram a mulher adúltera lá para Jesus condenar ela, que era pela lei, aquela mulher que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada. E questionaram Jesus: mas mestre, a lei de Moisés nos fala isso, que essa mulher foi pega em adultério e deveria ser apedrejada. O que o Senhor sugere? E ele simplesmente abaixou, começou a escrever na terra e lançou outra pergunta. E ele diz: quem dentre vós não tiver pecado, atire então a primeira pedra. Ele lançou uma pergunta. E aí os grandes historiadores aí, os teólogos, alguns deles falam que quando ele abaixou para poder escrever, ele estava começando a escrever um monte de pecado na terra, um monte de pecado na areia lá, escrevendo, inclusive pecados muito inerentes àqueles homens que estavam questionando. E os homens olharam para aquela escrita lá na terra e se identificaram, e ninguém tivera a coragem de atirar a primeira pedra. Então Jesus lançou uma outra pergunta para eles e paralisou eles de maneira que eles não tiveram reação. Em João 6, versículo 67, Jesus ali lançou uma pergunta ali para os discípulos também, porque
no texto, no contexto desse versículo, Jesus estava falando ali dele, né? Quem era ele, que ele era o pão vivo que desceu do céu, e aquele que quisesse ter vida deveria comer desse pão e tudo mais. Então, aquele monte de seguidores que estava seguindo Jesus ali começou a achar dura demais aquela palavra, começou a sair, vazou todo mundo. E aí Jesus virou para os seus 12, nesse versículo 67, e falou assim: e vocês? Vocês também não quereis retirar-vos? E então ele lançou essa pergunta ali para que os seus apóstolos pensassem, né? Foi quando, no versículo 68, Pedro respondeu: Senhor, mas para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, Jesus, quando ele sempre quis atingir alguém, ele colocou esse alguém para pensar, ele lançou uma pergunta poderosa ali, e a pessoa teve que pensar, né, gastar energia e pensar ali numa resposta. Então, é isso. Deus te abençoe. Façam, perguntam sempre, questione aonde você pode chegar e de que forma você pode chegar. Deus te abençoe e façam todos um excelente dia.